Quero falar com você hoje sobre os 4 pilares da planta saudável. Quais são esses 4 pilares? Rega, luz, adubação e manuseio. Vou explicar um pouquinho aqui de cada um resumidamente para você. Então vamos lá. Rega, o que significa uma planta bem regada? Significa você regar a sua planta, a espécie que você tem, de acordo com a necessidade de água dela na natureza. Eu tô aqui com 2 exemplos. Um arranjo de suculentas e cactos, que nós já sabemos que precisam de menos água. E aqui eu tenho uma samambaia, que é um peixe, né? Que adora a água, adora o solo sempre bem úmido. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, o que eu vou pôr de água aqui, eu não vou pôr de água aqui, tá? Aqui, por exemplo, temos uma outra questão, na questão rega, quantidade de terra. Nesse arranjinho, eu tenho muito menos terra do que aqui, nesse vaso, né? Então, supondo que fosse o contrário, uma samambaia num vaso menor, um cacto, uma suculenta num vaso maior, ia ser bem diferente ainda essa regra. Então, por isso que não existe muito aquela questão de tempo, de regrinha. Ah, de quanto em quanto tempo eu rego? Depende do clima, né? Nesse momento estamos no verão, então calorão e tá ainda alguns dias sem chover. Entendeu? Então, o ar tá muito seco, muito quente. Então, essa samambaia, por exemplo, eu regaria 2 vezes numa semana. Enquanto que esse arranjo, nessa mesma condição climática, eu regaria uma vez a cada 10 dias, entendeu? Isso nessa condição climática. Então, um dia que muda esse clima, eu vou mudar essa regra de rega, tá bom? Agora, vamos lá. Segunda questão, a luz. O que é a luz para a planta? Tá? Primeiramente, eu queria já que você entendesse a diferença. A luz do sol é a que faz diferença na vida de uma planta. Uma luz de dentro de casa, né? Uma luz de LED, ela não é suficiente para que a planta faça fotossíntese, né? Para que ela continue crescendo, continue verdinha, continue bonitinha, saudável. Então, a luz do sol é importante e isso também vem de acordo com a espécie, né? Uma samambaia vive, eu não preciso trocar ela nunca de lugar, desse lugar que ela tá aqui, que você tá vendo aqui, que não tem luz nenhuma. Ela tá muito bem iluminada, numa claridade, que é a condição em que ela vive na natureza. Uma condição de claridade, embaixo de uma árvore, num ambiente um pouco mais úmido. Já cactos e suculentas, em sua maioria, precisam sim tomar um pouco do sol, tá? Então, quando eu falo isso, é porque para manter ali a sua saúde, o seu formato, a sua cor, a sua vitalidade por mais tempo, tá bom? Então, se você quer um arranjo para enfeitar um determinado lugar da sua casa que você sabe que é um lugar escuro, que não bate sol e tal, você já tenha consciência de que esse arranjo vai durar menos tempo, as plantas vão crescer de forma estiolada, elas podem ficar mais suscetíveis a pragas, a doenças, se você não der a condição climática ideal, tá bom? Então, essa é uma escolha que a gente faz, né? Se eu quero um arranjo bonito enfeitando a minha sala, o meu lavabo, o meu banheiro, que eu sei que é um lugar pouco iluminado, eu tenho a consciência disso, né? Ou então eu faço o rodízio, que é uma coisa que eu mesma indico para os meus clientes. Você quer pôr uma planta num lugar que você sabe que tá escuro? Tenha 2 plantas, 2 arranjos, para você ir trocando com um lugar de alta claridade, que você vai sempre trocando. Quando a planta perceber que ela tá no escuro, quando ela começar a querer sentir, você já colocou ela de novo num lugar ideal, tá bom? Então, já falamos de luz e de rega. Agora a questão adubação. Adubo gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Então, primeiramente, eu vou explicar o que é o adubo. O adubo é o alimento que a planta usa para consumir, é o que ela come, né? E na verdade não é nem come, é o que ela bebe, né? Então a planta bebe adubo.